Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma mensagem de esperança e fé para o seu coração. E logo após o término desta mensagem, gostaria que você desse o seu like, que você assinasse o canal, que você nos ajudasse na divulgação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então não esqueça, compartilhe com um amigo, com um vizinho, com um parente e leve através desta mensagem as boas novas de salvação. Que Deus abençoe. Hoje nós vamos trazer uma palavra que fala sobre a oração de um livramento, que está no Salmo de número 40. E nos diz assim a palavra do Senhor: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou meus pés sobre a rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. O Salmo de número 40, ele fala de um cântico de Davi, um salmo de Davi, onde ele traz uma palavra de esperança, de fé, de confiança. Davi, ele começa dizendo: esperei confiantemente pelo Senhor. Que situação Davi estava passando naquele momento para ele ter essa exclamação? Talvez uma situação que eu e você esteja passando também. Uma situação de adversidade, talvez um problema de enfermidade, talvez uma luta, talvez você esteja sendo caluniado, injuriado, sofrendo perseguição. Mas, assim como o salmista Davi, ele disse que esperou, algumas versões dizem que esperou com paciência pelo Senhor. E o Senhor ouviu o seu clamor. Nesta versão diz que o Senhor se inclinou para Davi e ouviu quando ele clamou por socorro. Nesta hora eu quero dizer para você que é momento de clamar, é momento de você suplicar. Porque Deus, muitas vezes, Deus sabe da nossa necessidade, Ele sabe o que nós estamos passando, Ele sabe da nossa adversidade, Ele sabe o momento de aflição que a gente vive. Porém, é necessário que nós venhamos clamar, porque Deus, Ele precisa ouvir a nossa oração. Ele precisa ouvir que nós dependemos dEle, e na realidade nós dependemos dEle. E o salmista Davi, apesar dele ser rei, um homem que tinha condições, posses, ele clamou ao Senhor, ele buscou o Senhor no seu momento de aflição, ele buscou o Senhor no seu momento que ele estava muito necessitado de um socorro. E foi o momento dele clamar a Deus, apesar da sua condição, apesar dele ser rei, apesar dele ter um poderio nas suas mãos, mas ele sabia que acima dele existia alguém que poderia socorrê-lo naquele momento de adversidade. Assim como também existe alguém que está acima de você, acima de mim, que pode nos socorrer no momento de adversidade. O que a gente precisa ter é paciência, porque o tempo de Deus muitas vezes não é o nosso. E esse tempo de espera, às vezes, traz para nós um desconforto. Nós não sabemos aguardar esse tempo. É difícil, mas o tempo de Deus é o tempo certo dele nos abençoar. É o tempo certo dele enviar o socorro. É o tempo certo dele enviar a provisão. Por isso que o salmista exclamou: eu esperei com paciência. Nesta versão ele diz: eu esperei confiantemente pelo Senhor. Nós temos que esperar com confiança. E o que é a confiança? É você crer. Crer que o Senhor vai fazer. Crer que você vai ver o teu milagre. Mas antes que você veja no mundo físico, veja o seu milagre no mundo espiritual.
porque tudo primeiro se forma no mundo espiritual, para depois então se tornar físico. E o salmista diz aqui: ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Clame ao Senhor. Diga para o Senhor a tua necessidade. Diga para o Senhor, mas fale mesmo. Não meça as suas palavras. Fale mesmo com ousadia a sua necessidade. E diz aqui que após Deus ouvir o clamor de Davi, após o Senhor socorrê-lo no momento de aflição, ele diz aqui: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Certamente Deus, ele tem prazer que você adore, que eu adore. Deus certamente quer ouvir dos nossos lábios um cântico novo, um hino de louvor e gratidão. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Em quem você está depositando a sua confiança? No amigo? Naquela pessoa que você talvez ache que vai te trazer solução para o problema? Salmo 22, ele fala que uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Só Ele pode abrir as portas, só Ele pode enviar o socorro, só Ele pode enviar a cura, só Ele pode tirar você desse tremendal de lama que talvez você esteja envolvido e colocar um cântico novo na sua boca. Então, nesta hora, eu quero dizer para você que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor os livra. Então vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor? Vamos falar com Ele? Pedir que Ele venha intervir nesta situação? Amém? Porque Ele vai se inclinar em seu favor. Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, estamos aqui diante de Ti, diante dessa tela, Senhor, falando com o Senhor, porque eu creio, Pai, que esta oração irá alcançar muitas pessoas, Deus, que talvez esteja vivendo um momento de muita aflição. Mas a Tua palavra diz que aqueles que esperam com paciência, o Senhor se inclina, o Senhor ouve o nosso clamor. Então, Deus, ouve o nosso clamor nesta hora que te falamos, nesta hora que te suplicamos, ó Deus. Entra com a Tua provisão, entra com a Tua providência, com o Teu milagre, Senhor, porque queremos que o Senhor coloque um cântico novo nos nossos lábios. Queremos Te adorar, Deus. Queremos colocar um louvor de adoração, de gratidão em nossos lábios, Pai, para que o ímpio veja que Tu és o Deus que pode fazer um milagre, que Tu és o Deus que pode abrir porta onde não há porta. O Senhor pode, Pai, trazer cura mesmo diante de uma sentença de morte. Então, Pai, traga esperança para aqueles que já perderam, traga fé de volta para aqueles que perderam também, Senhor, e que o Senhor venha abençoar a cada um dos nossos amigos, a cada um dos nossos irmãos, aqueles que nesse momento oram conosco, Pai. Eu profetizo cura, libertação, salvação, Pai. Resgate, Pai, de alegria e de paz para essas vidas. É o que eu te peço, Deus, no nome de Jesus. A Senhor agradeço, Senhor, por este momento, que o Senhor venha abençoar a cada um dos nossos irmãos, a cada um dos nossos amigos. Fique com esta palavra e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.